Português para concursos, aula 36, orações subordinadas adjetivas. Orações subordinadas adjetivas sempre se ligam a um substantivo. As aulas que serviam para explicação do conteúdo serão sempre gratuitas. Oração principal. Oração principal igual sem conjunção, sem infinitivo, sem gerúndio e sem particípio. Nesses casos, a conjunção é suprimida e a oração é chamada de reduzida. As aulas serão sempre gratuitas. Note que não conseguimos usar o pronome isso para substituir a outra oração. As aulas isso serão sempre gratuitas? Não faz sentido. Tente trocar as orações subordinadas adjetivas pelo pronome isso nos próximos exemplos. Volte à aula de orações subordinadas substantivas, aula 35, se houver dúvida. Oração subordinada adjetiva, que serviam para explicação. Repare que o pronome que se refere diretamente ao substantivo aulas, de forma que o qualifica. Não são quaisquer aulas, são aulas que serão sempre gratuitas. Temos dois tipos de orações subordinadas adjetivas. 1. Explicativas. Os candidatos que se esforçaram serão aprovados. Entendemos que todos os candidatos mencionados pelo interlocutor se esforçaram e serão aprovados. A ideia do interlocutor é dizer que todos os candidatos são esforçados e passarão. Veja que se esforçaram explica os candidatos. São candidatos esforçados, mencionados pelo interlocutor. Sujeito, os candidatos. Os cursos preparatórios, que são sérios, cobram caro. Da mesma forma, o interlocutor pretendeu dizer todos os cursos preparatórios, pelo menos aqueles que ele estava se referindo, são sérios. Que são sérios explica quais tipos de cursos preparatórios. Sujeito, os cursos preparatórios. 2. Restritivas. Os candidatos que se esforçarem serão aprovados. Note agora que o interlocutor está restringindo o universo de candidatos. Aqui ele quer dizer que entre todos aqueles que se esforçarem serão aprovados. Ele não quer dizer que todos os candidatos são esforçados, como na explicativa, mas que apenas aqueles esforçados passarão. Sujeito, os candidatos que se esforçarem. Os cursos preparatórios que são sérios cobram caro. Da mesma forma, aqui o interlocutor quis restringir o universo dos cursos preparatórios. Dentre todos eles, aqueles que são sérios cobram caro, ao contrário da explicativa onde todos eles eram sérios. Sujeito, os cursos preparatórios que são sérios. Repare que aqui não há vírgula, enquanto na explicativa há. Veja que o entendimento semântico é completamente diferente entre as explicativas e as restritivas. Veja ainda que há uma diferença entre os sujeitos. Na explicativa são sempre todos os mencionados, enquanto que na restritiva temos uma restrição no próprio sujeito. Na explicativa precisamos de vírgula, enquanto que na restritiva não há vírgula. Mas não decore essa regra, pois pode haver uma pergunta sobre a pontuação. Então, entenda a lógica, o sentido de termos uma oração explicativa e outra restritiva. Todo homem que vive neste planeta nasceu de uma mulher.
Note que as vírgulas são necessariamente obrigatórias, pois a oração "que vive neste planeta" explica todo homem e não teria como restringir, pois não há homem que não tenha nascido de uma mulher. Todo homem que é inteligente merece se casar. Note que aqui o interlocutor está restringindo o universo dos homens para somente aqueles inteligentes. Nesse caso, não poderia haver vírgulas. Se houvesse, transformaria a oração em explicativa e não teria sentido. Os deputados que votaram pela cassação são corruptos. Sentido: dentro do conjunto de deputados, aqueles que votaram pela cassação são corruptos. Houve uma restrição do conjunto de deputados. Os deputados que votaram pela cassação são corruptos. Sentido: todos os deputados votaram pela cassação e eles são corruptos. Houve uma explicação a respeito dos deputados. Construa seus próprios exemplos de explicativas e restritivas para fixar a matéria. Repare que nas orações subordinadas adjetivas temos um pronome relativo, quando a oração não está reduzida, e quando temos um pronome relativo, temos uma oração subordinada adjetiva. A casa que era bonita ficava longe. O carro que vi parou no sinal. O livro que precisamos é caro. As aulas que assistimos são boas. Falou-se que não seria permitido. Nesse caso, temos falou-se isso. Então, não se trata de pronome relativo, e sim conjunção integrante e oração subordinada substantiva. Tente colocar o pronome isso nas outras orações. Vamos analisar sintaticamente algumas orações. Repare que, sintaticamente, o pronome relativo pode assumir várias funções. A casa que era bonita ficava longe. Oração principal: a casa ficava longe. Não há conjunção. Oração subordinada adjetiva restritiva: que era bonita. A casa era bonita. Que sujeito, pois representa o substantivo casa. Era verbo de ligação. Bonita, predicativo do sujeito. Os professores com quem falei são ótimos. Oração principal: os professores são ótimos. Oração subordinada adjetiva restritiva: com quem falei, equivale a com os professores. Quem igual a pronome que substitui professores. Sujeito oculto: eu. Falar, verbo transitivo indireto. Com quem, objeto indireto. O professor, o qual fiz menção, vai dar aula. Oração principal: o professor vai dar aula. Oração subordinada adjetiva restritiva: o qual fiz menção, igual fiz menção ao professor. Sujeito oculto: eu. Fiz, verbo transitivo direto. Menção, objeto direto. O qual, complemento nominal, completa a menção. Não conheces o tipo que és. Oração principal: não conheces o tipo. Oração subordinada adjetiva restritiva: que és, igual és o tipo. O que substitui o substantivo tipo. Sujeito oculto: tu. És, verbo de ligação. Que, como pronome que substitui tipo, e tipo é predicativo do sujeito, caracteriza ele, então o que é predicativo do sujeito.
O professor que os alunos elogiaram era experiente. Oração principal. O professor era experiente. Oração subordinada adjetiva restritiva. Que os alunos elogiaram. Equivale a os alunos elogiaram o professor. Pronome relativo que substitui o substantivo professor. Sujeito, os alunos. Elogiaram, verbo transitivo direto. Que, objeto direto, já que tem o valor de professor e completa o verbo elogiar. As candidatas às quais foram aprovadas estão felizes. Oração principal, as candidatas estão felizes. Oração subordinada adjetiva restritiva, as quais foram aprovadas. Frase equivale a as candidatas foram aprovadas. O pronome relativo quais substituiu o substantivo candidatas. Assim, as quais é o sujeito. Chegamos ao hotel onde encontramos nossos amigos. Oração principal, chegamos ao hotel. Oração subordinada adjetiva restritiva, onde encontramos nossos amigos. Equivale a encontramos nossos amigos no hotel. Sujeito oculto, nós. Encontramos, verbo transitivo direto. Nossos amigos, objeto direto. No hotel, adjunto adverbial de lugar. Logo, onde igual, adjunto adverbial de lugar. Note que o termo onde sempre será adjunto adverbial de lugar. Como podemos ver, pronome relativo que pode assumir qualquer função sintática. O caminho para descobrir qual é a sua função é, primeiro, determinar a qual substantivo ele se refere. Segundo, determinar a função sintática desse substantivo na oração subordinada adjetiva. Se houver dúvida, deixe nos comentários que responderemos. Se você gostou, cadastre o seu e-mail no site www.resumosParaConcursosGrátis.com.br e receba aulas e dicas de estudos para concursos. Um forte abraço e até mais!